Está aí esta pessoa maravilhosa, né, que vocês sabem que eu guardo grande simpatia. Vamos ouvir o nosso ministro Fernando Haddad num evento patrocinado pelo BTG Pactual, banco fundado pelo ex-ministro do Bolsonaro, Paulo Guedes. Agora, vamos reparar no que diz o nosso atual ministro do governo Lula. Eu quero lembrar a todos que o Bolsa Família, ele é de 2004, mas ele consumia 0,5% do PIB. Hoje ele consome 1,5% do PIB. Esse 1% a mais foi contratado nos últimos 2 anos, não foi contratado esse ano. Foi contratado nos últimos 2 anos. O piso nacional da enfermagem não existia. E ele é significativo do ponto de vista orçamentário. O novo Fundeb, eu criei o Fundeb, eu e o Tarso Genro, eu era secretário executivo, ele era ministro, com 10% da soma dos fundos estaduais, como contrapartida da União. Subiram para 23%, meritório, educação básica. Só que fizeram tudo isso sem fonte de financiamento. Então você tem 3 macro unidades de custo grandes, né, que foram criadas, né, sem fonte de financiamento. Então não adianta você achar que você está fazendo bem criando as despesas mais meritórias do mundo de forma insustentável. Porque depois que a conta chegar, essas coisas podem se desfazer. Então, esse aí é o nosso ministro. Não é o Paulo Guedes, tá, gente? Não é o Paulo Guedes. Pode parecer, tá ali num evento do BTG, né, microfonezinho do BTG, né? Parece o Paulo Guedes, mas não é. Mas não é o Paulo Guedes, né? Parece muito, aliás. Aliás, parece muito mais do que a gente gostaria, né? Porque é a vanguarda do atraso, sabe? Não dá. Eu quero não falar mal do Haddad, mas não dá, não dá. Saca? É um pensamento, tá? É um pensamento quase que pré-capitalista. Saca? É um pensamento que vai na contramão do que está acontecendo no mundo. Sabe como é que dá para financiar essas despesas, senhor ministro? Com o crescimento da economia. A gente utiliza, na economia capitalista moderna, os déficits públicos para estimular crescimento da economia, que fazem com que a arrecadação aumente. Porque agora nós estamos diante de um problema criado pelo arcabouço fiscal do senhor ministro Haddad. Porque nós temos a volta dos mínimos constitucionais, saúde e educação, que devem crescer na medida do crescimento da economia, enquanto que vigorará, já a partir do próximo exercício fiscal, as novas regras do arcabouço, fazendo com que os pisos constitucionais que o governo, pasmem, e eu já falei isso várias vezes aqui, está tentando derrubar, o governo do PT está tentando derrubar os pisos constitucionais saúde e educação. Por quê? Porque esses pisos estão tomando espaço e obrigando contingenciamento no orçamento, porque se esses mínimos constitucionais crescem na medida do crescimento da economia, mas o crescimento das despesas só pode ser na ordem de 70% do crescimento, e evidentemente essas despesas vão tomar espaço de outras despesas, tornando o orçamento absolutamente disfuncional. A gente avisou aqui, né, galera? A gente avisou aqui. E não é pegar no pé do Haddad, mas olha só, esse mesmo evento aí, ele fez uma outra declaração. Estamos fazendo o certo do ponto de vista fiscal e trazendo a inflação para baixo. Eu fico pensando no poder do Banco Central Brasileiro, do Ministério da Economia, né, de diminuir a inflação na Europa, né, nos Estados Unidos, porque afinal de contas trata-se de um movimento global. Assim como foi de aceleração da inflação, está sendo agora o inverso. Aliás, nós estamos perdendo, minha gente, uma janela de oportunidade importantíssima. Importantíssima. Nossa balança comercial batendo recorde atrás de recorde, uma economia com
todas as condições de crescer muito mais do que está crescendo, e o crescimento é diretamente relacionado a um pouco mais que o governo pôde gastar esse ano, lá a partir daquilo que foi aprovado pela PEC da transição. Só que pro ano que vem não vamos ter isso não. Não vamos ter isso não. E veja, o Haddad, ele tá aqui se orgulhando, tá, de fazer o oposto do que o mundo está fazendo. Vejam, do ponto de vista fiscal e trazendo a inflação para baixo. Ao contrário do Brasil, o mundo está endividado. E temos artifícios no país para driblar os desafios que o mundo enfrenta. Sabe como é que eu leio essa frase do Fernando Haddad? Igual aquele meme do Homer Simpson. Tá todo mundo errado, menos eu. O pêndulo da economia capitalista saindo de um modelo neoliberal, de austeridade e privatizações, e rumando para um Estado que capitania o desenvolvimento. Essa é a discussão de vanguarda. Veja, eu estou falando de uma discussão capitalista, eu não estou nem falando em termos anticapitalistas, em termos revolucionários, não. Estou aqui fazendo um comentário altamente conservador. Mas nem para padrões capitalistas, conservadores, o nosso ministro Fernando Haddad é capaz de apontar. Semana passada a gente viu o Lula bradando que não é possível déficit zero. Depois, a sua própria equipe o desdisse. Eu acho que já está rolando esse debate. Né? A gente sabe que Fernando Haddad é funcionário do Lula, está lá para executar o plano do Lula, então não vamos blindar o Lula. Mas eu acho que o Lula pode estar percebendo, aos poucos, que isso é muito perigoso. Perigoso não só para o desenvolvimento do Brasil, para o crescimento da nossa economia, né? Para a retomada da industrialização, como perigoso para as ambições políticas do PT, que pode estar caindo numa cama de gato. Então não adianta melhorar um pouco a questão tributária no Brasil, não adianta derrubar um pouco mais a taxa de juros, que já ajustou a nossa curva longa para baixo, se nós não tivermos espaço fiscal para que o governo dê o estímulo adequado para a nossa demanda a fim de fazer a nossa economia continuar crescendo. Então eu insisto, nós temos que criticar e pressionar para que essa vanguarda do atraso deixe de ser a agenda econômica do governo. Eu sei que a gente não pode esperar muito de um governo limitado como é um governo disposto a gerir os interesses do capitalismo no Brasil, como é o caso do governo do PT. Mas a gente pode sim fazer pressão para que a gente tenha um pouquinho mais de ousadia, um pouquinhozinho só mais de ousadia. A gente entende todos os condicionantes, entendemos tudo, mas um pouquinho mais de ousadia a gente tem que cobrar. E eu tô cobrando e vou continuar cobrando.